Meus amados e queridos irmãos, distintas irmãs, noiva de Cristo, desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Queridos, por gentileza, retornem aos vossos assentos. Do meu coração, quando tenho o privilégio de, pela primeira vez, estar aqui na igreja que está na direção do meu companheiro, pastor Erivaldo de Jesus, essa bela igreja aqui, que o Senhor Deus continue a lhes abençoar. Eu sou grato a Deus por conhecer essa igreja. O pastor Zé Wellington passou por aqui, né? E eu quero dizer aos irmãos que esta igreja recebeu um presente, né? A igreja, Deus não dá igreja para pastor, como diz o pastor Zé Wellington. Deus dá pastor para a igreja. E o pastor Erivaldo é um companheiro de alguns anos e um homem crente. Nunca vi qualquer mancha, qualquer nódia no seu nome, no seu ministério. Por onde a gente passa, nunca ouvi falar que o pastor Erivaldo negociou para pregar, mas é um homem que é uma referência para todos nós. Deus continue abençoando o senhor nesse belo trabalho aqui de Vila Espanhola. E também conhecer o pastor aqui, o co-pastor, né? O senhor é histórico no Belém. Saber que o senhor vai fazer 95 anos. Que Deus me dê graça, e o pastor Erivaldo e a todos os obreiros, para alcançar essa graça. Que é só Deus que faz isso. Queridos, eu já falei demais para o meu tamanho. É o nervoso mesmo, que pregar com o pastor Erivaldo atrás não é fácil. Mas Deus vai me ajudar aqui essa noite. Queridos, por favor, abram a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por gentileza, no texto tema de Romanos, capítulo 1 e o verso 16. Vamos ler somente o verso 16. Romanos, capítulo 1 e o verso 16. Glória a Deus. Todos acharam? Não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Toda a igreja, 1, 2, 3 e já. Curve a sua cabeça por um minuto e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo. O meu coração está pronto para ouvir a tua palavra. Não deixe, Senhor, que as coisas lá de fora, as preocupações lá de fora, venha tomar conta agora da minha cabeça, mas que na minha cabeça, no meu cérebro, possa haver espaço somente para a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, é interessante observarmos o texto que foi escolhido para este segundo congresso, essa segunda edição do Congresso de Missões, sendo que missões é um trabalho e uma obra urgente. Não temos mais tempo, porque Jesus está voltando para buscar a igreja. Não há mais tempo para falar de qualquer outra coisa, mas o tempo que temos, precisamos resgatar este tempo para pregar a palavra de Deus. E eu estou feliz e alegre, pois o evangelho está chegando pelo meio das mídias sociais, pelas pessoas que são enviadas ao campo, por meio do trabalho, para pregar o evangelho.
E o evangelho tem chegado, então, a lugares distantes, inclusive a janela 1040, que ainda sofre muito por falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas, graças a Deus, o evangelho tem alcançado, tem chegado a esses povos e está invadindo todo mundo. E eu creio, meus amados irmãos, que o relógio já não está 5 para meia-noite, já está a 1 minuto da meia-noite. E eu creio que Jesus vem buscar uma igreja lavada e remida de boas obras. Então, vamos nos atentar para o que temos a tratar aqui nessa noite. Eu quero dizer aos senhores que eu não vou me preocupar se eu não vir alguém aqui falar glória a Deus. Eu vou falar. Se você não falar em línguas estranhas, eu vou falar em línguas estranhas. Se você não levantar a mão, eu vou levantar. Se você não sentir a presença de Deus, eu também vou sentir a presença de Deus. Eu estou aqui hoje para sentir a graça dele. Eu já passei dessa fase de pessoas, levanta a mão, dá glória a Deus. Não, já passei disso. Eu vou pregar a palavra de Deus, e conforme a palavra de Deus vai sendo ministrada, você levanta a mão se quiser, você dá glória a Deus se quiser, porque a Bíblia diz que aonde há o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Então você fica à vontade. Glória a Deus. Amados, o tema que foi escolhido para este congresso me queimou o coração desde o dia que eu recebi a notícia para estar aqui, o privilégio para ser o pregador desta noite. E este tema falou de forma muito especial comigo, que é o Evangelho, essa notícia de boas novas, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos os seres humanos. Mas, à guisa de introdução, devemos observar aqui que o apóstolo dos gentios Paulo, ele procurou anunciar a boa notícia de salvação pelo Império Romano. E por isso, meus amados, o apóstolo Paulo, ele fez planos de visitar Roma, a capital do Império, onde já havia uma igreja cristã ali. E dali, o apóstolo dos gentios, ele pretendia seguir até a Espanha. E ele esperava que os cristãos de Roma o ajudassem naquela viagem. Paulo, então, queria que eles ficassem sabendo como é que ele entendia, melhor dizendo, a mensagem a respeito de Jesus Cristo. Mas podemos então, meus amados, observar que na carta aos Romanos, nós observamos que Paulo faz uma apresentação completa, e por que não dizer ordenada, do Evangelho à igreja que estava estabelecida ali em Roma. E logo após de Paulo fazer esta apresentação, podemos observar que depois da saudação, Paulo, ele passa a cumprimentar os leitores e a falar do seu grande desejo de conhecê-los pessoalmente. Paulo, então, anuncia as doutrinas básicas, dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que o aceitam. Pois o Evangelho mostra como que Deus nos recebe, ou seja, o Evangelho mostra como Ele nos aceita. E Paulo diz que este Evangelho, nós somos recebidos deste Evangelho por meio da fé. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas observe, amados, que na primeira parte da sua carta, observando dos versos 18
até ao verso 36, nós podemos observar que Paulo, ele mostra que os judeus e os não-judeus precisam de salvação, pois todos pecaram e estão afastados, destituídos de Deus. Mas nesta introdução, podemos observar que Paulo mostra que este amor de Deus é a grande causa de nós estarmos aqui nesta noite, louvando e engrandecendo o seu santo e maravilhoso nome. Jesus é maravilhoso. Se eu e você estamos aqui nesta noite, louvando e glorificando o seu nome, é porque dois homens, dois missionários suecos, passaram lá em Belém do Pará e disseram que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e breve voltará. E a igreja, a Assembleia de Deus na Vila Espanhola, continua pregando que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, e que ainda continua levando crentes lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro para o céu. Aleluia. Louvado e bendito seja o seu santo e maravilhoso nome. Paulo mostra que os judeus e os não-judeus precisam de salvação, pois todos pecaram e estão destituídos, afastados de Deus. Mas podemos observar também que logo depois, Paulo mostra como Deus, por causa do seu grande amor, salva as pessoas que creem em Jesus Cristo, as quais, libertadas do poder do pecado, agora têm uma vida nova, têm uma vida de paz com Deus, e têm uma vida de paz com os homens, de paz com as pessoas. Numa das mais bonitas passagens escritas pelo apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele descreve como vive uma pessoa que é governada pelo Espírito Santo de Deus. Quem é governado pelo Espírito Santo de Deus não se amedronta. Quem é governado pelo Espírito Santo de Deus não se atemoriza. Quem é governado pelo Espírito Santo de Deus não tem medo de cara feia. Quem é governado pelo Espírito Santo de Deus não tem medo de quem não abre a boca para dar glória a Deus, porque não é contaminado pelo gelo que está na pessoa. Mas quem está cheio, quem tem o Espírito Santo de Deus, dá choque na direita, dá choque na esquerda, dá choque na frente, dá choque atrás. Você é cheio, 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 cheio do Espírito Santo de Deus. Você está cheio do Espírito Santo de Deus essa noite. Nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus esta noite. Aleluia. Aleluia. Como é forte o amor de Deus por nós. O amor que recebemos por estarmos unidos com Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que vale a pena. Servir a Deus com alegria. É isso que vale a pena, sentir a glória dEle. É isso que vale a pena ter lágrimas nos olhos para chorar e dizer: Senhor, eu estou na Tua presença, faça o que quiser comigo, porque eu estou nas Tuas mãos. É o congresso de missões, é chato, pastor, não é não. É o congresso de missões, não tem movimento, não é não. É congresso de missões, não tem línguas estranhas, tem. Tem o Espírito Santo, tem a graça de Deus, tem o poder de Deus. Porque onde é o Espírito do Senhor, aí a liberdade, começa a sentir a glória, começa a sentir a presença. Ele vai levantar pessoas aqui para fazer a diferença. Louvado e bendito seja o seu santo e maravilhoso nome.
Faça missão. Faça missão lá na sua vizinhança. Faça missão lá no seu trabalho. As pessoas estão cansadas de ouvir você falar. As pessoas querem ver o seu testemunho, a sua vida falar. Diga comigo, porque palavras falam, gestos gritam. Eu vinha no carro e eu vinha dizendo: pastor Edivaldo é um homem crente. Dos poucos pastores que eu conheço do Brasil, um homem crente. E eu louvo a Deus por isso. Quero seguir seu exemplo, meu amigo. Por onde eu passar. Que você possa olhar para a direita e para a esquerda. E fazer como Paulo disse. Ó, me copia. Me copia. Eu vou chegar no céu, me copia. Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você olhar para a pessoa e dizer: pode me copiar, mas pode dizer com certeza. Pode dizer com verdade, do fundo da alma. Dizer: me copia, porque eu vou chegar no céu. Será que você tem condições de dizer aqui nessa noite: me copia, porque eu vou chegar no céu? Bate no peito, olha para o teu irmão e fala para ele: pode me copiar, eu não tenho medo de ser referência, eu vou chegar no céu. Eu estive numa viagem agora recém-chegado. E quando eu adentrei no carro, uma das pessoas que ali estava, pastor Edivaldo, me disse assim: pastor Jairo, o senhor me perdoa, mas eu quero falar algo para o senhor. Eu falei: o que é? Pastor, quando o senhor entrou aqui, eu senti como se fosse a presença do próprio pastor José Wellington entrando dentro do carro. Eu louvo a Deus, irmãos, porque eu tenho pedido nas minhas orações que se eu copiar o pastor José Wellington, eu vou chegar no céu. Eu convivo com ele há mais de 20 anos. Pastor José Wellington Bezerra da Costa é um homem que evangeliza somente olhando para ele. É um homem de vida. É um homem de compromisso. É um homem dos olhos molhados e do joelho dobrado. Eu nunca vi o meu pastor dirigir uma palavra que seja para denegrir a imagem de ninguém. Nunca. Mesmo que fosse denegrido, enxovalhado, perseguido, eu nunca vi pastor José Wellington dizer nada. Mas somente com o exemplo, ensinar, com a vida ensinar o que é ser crente de verdade. Meu irmão, que lá na faculdade, que lá na escola, que lá no seu trabalho, você venha dar testemunho de cristão que você é. Nós precisamos evangelizar com a vida. Nós precisamos evangelizar com os nossos exemplos. Porque hoje as palavras já não estão mais resolvendo. Falar já não resolve. Dizer que é crente já não resolve. O que adianta, meu irmão? Eu vou ter que falar, pastor Edivaldo. O que adianta ter gravata de pastor, Bíblia de pastor, sapato de pastor, jeito de pastor e não ser pastor? O que adianta ter saia de irmã, cabelo de irmã, coque de irmã e não ser irmã de verdade? O que adianta eu ter jeito de crente, andar como crente, falar como crente, mas eu não ser crente?
É noite de pregarmos com a vida. É noite de entregarmos a nossa vida e dizer: Senhor, faça de mim o que tu queres fazer. Eu sou um vaso nas tuas mãos, eu quero ser usado por ti. Será que você não está percebendo que Jesus está voltando? O relógio está a 1 minuto da meia-noite. Não temos mais tempo. A Covid veio. Quantas pessoas foram enterradas de uma forma desonrada e os familiares foram agredidos, enxovalhados, porque não puderam dar um sepultamento digno para a sua família. Pessoas que foram jogadas aos borbotões, dentro das valetas comunitárias, vários corpos, porque a família foi humilhada, porque não pôde dar um velório digno para sua família. Será que isso é normal que aconteceu? Não é normal. O evangelho está sendo pregado para a salvação de toda a humanidade. E o que nós estamos fazendo? A Covid veio, morreu da direita, morreu da esquerda, morreu da frente, morreu de trás. Você escapou. E o que você está fazendo para o Senhor? Será que essa guerra da Rússia e a Ucrânia é normal? Será que essa guerra dos Estados Unidos agora é normal? Não é normal. Os grandes especialistas em geopolítica estão dizendo que nós estamos a um passo da Terceira Guerra Mundial. Enquanto isso, o evangelho está sendo pregado. E quantos estão ouvindo? Entra aqui e sai por ali. Mas a minha parte e a sua parte, nós estamos fazendo. Agora, o que me traz espanto é saber quantas pessoas que estão se esfriando. Quantas pessoas estão se incomodando com aquele irmão que levanta a mão, que dá glória a Deus, que dá um grito, que chora de uma forma estranha, mas você não sabe o que ele está passando para agir daquela maneira. Só Deus sabe que ele precisa daquela descarga de unção para ser cheio do Espírito Santo e continuar pregando que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Jesus está voltando. Jesus está voltando, viu, minha irmã do círculo de oração? Não desanima não, é só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho. Não vamos desanimar não. Vamos segurar uns nos outros e vamos caminhando. É só mais um pouquinho, está logo aí. A minha esperança é que eu vou ver como ele é, vou colocar a mão aonde entraram os cravos, eu vou tocar aonde os cravos entrou, na sua mão a lança que tocou no seu lado direito, ele vai me mostrar todas as coisas, e nós não vamos nos cansar, nós não vamos precisar nos alimentar, nós não vamos precisar de nada, lá somente vamos dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Essa é a minha esperança. Essa é a sua esperança. De ver Jesus, de ver a face bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de ver como Ele é. Meus amados, eu preciso dizer uma coisa. A igreja não pode e nem deve se envergonhar da fé. A igreja precisa proclamar. A igreja
precisa anunciar o evangelho com ousadia. A igreja precisa anunciar o evangelho com coragem, como a única resposta e solução para um mundo que está em crise. Nós somos a única resposta. Amados, esse texto ressalta, na verdade, a urgente necessidade de uma mensagem de salvação para o ser humano. Uma mensagem que venha produzir resultados e frutos dignos de arrependimento, num mundo que está cheio de incertezas. Quando olhamos para os noticiários da atualidade, vemos a humanidade que enfrenta um cenário de crises, várias crises generalizadas, guerras, conflitos geopolíticos e globais. Estamos assistindo na TV, na internet, o aumento da violência de forma generalizada. Estamos contemplando tragédias e mais tragédias. Estamos vendo as tragédias climáticas de forma constante. Eu tenho certeza que aqui, se não for a maioria, mas a minoria sabe, de um grande evento, o El Ninho, que está para vir aqui agora em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e que vai passar aqui no Sudeste, na metade do mapa do Brasil, ou seja, todo o Brasil vai ser atingido por esse El Ninho. Quem sabe disso? Levante a mão. E o que você está fazendo? As mídias estão abafando, não está soltando a notícia para não apavorar a população. Mas você está pregando o evangelho? Há especialistas que já estão dizendo que em alguns estados, inclusive no sul, vai ter pessoas que vão precisar se migrar de uma cidade para outra, ou de um estado para o outro, porque a coisa vai ser terrível. Vai ser uma grande catástrofe. E o que estamos fazendo? Você tem pregado, meu irmão? Eu estou falando, meu irmão, com você. Você tem pregado? Estou dizendo para os senhores, vocês têm pregado? Lá na empresa, lá no trabalho, na rua, na sua vizinhança, você tem pregado? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de toda a humanidade. Ele não faz acepção de pessoas. É o branco, é o negro, é o rico, é o pobre, é o rei, é o príncipe, é o plebeu, o catador de latinha. Tem espaço para todo mundo. Jesus Cristo está voltando, a porta da arca ainda está aberta. Tragédias climáticas. Estamos vendo o aumento das divisões sociais, várias crises da saúde mental da humanidade que está perdida no pecado. E meus amados, isso é um dos sinais claros de um mundo que se afastou dos princípios do Criador. Se afastou dos princípios do Criador. Meus amados, a humanidade, acreditando ser sábia, a cada dia que passa tem se tornado tola, inventando valores e buscando soluções meramente humanas para problemas de raiz espiritual. Não obstante, não entanto, em meio à escuridão desses problemas, dos problemas deste mundo odierno no qual nós vivemos,
Deus não deixou a humanidade sem resposta. Ele não deixou a humanidade sem resposta. Paulo declara aqui nesse texto, dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus queridos, não podemos nos envergonhar diante de uma sociedade que muitas vezes zombam da fé cristã. Absolutamente não. Não. Todos os crentes em Jesus Cristo é desafiado a assumir a sua identidade essa noite. E a mensagem da cruz, que pode parecer loucura para o mundo que perece, mas a mensagem da cruz, para aquele que crê, é uma força transformadora. Esse Evangelho transformou a mim. Esse Evangelho transformou os senhores. Este Evangelho nos deu a graça de estarmos aqui, respirando, sem o auxílio de um balão de oxigênio, de respiração mecânica. O nosso pulmão, ele faz assim, ele faz assim, ele faz assim. E o coração do crente, ele bate assim, ó, a sístole e a diástole. Bum, bum. Aí ele fala assim, ó, unge, 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 unge. Quem é ungido? Quem é ungido? Quem é ungido? Quem é ungido para pregar o Evangelho a toda a humanidade que precisa de salvação? Glorifique a Deus nessa noite. Seu coração não bate de qualquer jeito. Ele bate falando: você é ungido, você é ungido, você é ungido, você é ungido, você é salvo, você é salvo, você é liberto, você é liberto, você é transformado, você é transformado, você vai morar no céu, você vai morar no céu, você vai morar no céu. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não se envergonhe, meu irmão. Não se envergonhe diante da sociedade, mas pregue o Evangelho. Aquilo que parece loucura, pregue. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele tem unção, ele tem graça. Ele fala em línguas aonde ele estiver. Ele fala em línguas na rua, ele fala dentro de casa, ele fala em qualquer lugar, ele fala no metrô, ele fala no avião, ele sente a presença de Deus, ele sente a graça de Deus, ele está pregando, ele está evangelizando, ele está sentindo, ele está respirando, ele está sentindo a graça de Deus. Louvado e bendito seja o seu santo e maravilhoso nome. Não se envergonhe do Evangelho. Você é pentecostal. Não deixe a frieza do mundo lá fora pegar você. Nós não somos tradicionais, nós somos pentecostais, nós somos cheios da graça, nós somos cheios do poder, nós somos aquele povo barulhento que vai morar no céu. Este Evangelho que parece que é loucura para os que perecem, mas para aqueles que são salvos, é unção de transformação, é unção de libertação, é unção de graça, é unção de poder. Louvado e bendito seja o seu santo e maravilhoso nome. E essa força que vem do Espírito Santo nos dá a graça de continuarmos caminhando. E essa força que é o poder do Espírito Santo, do Evangelho, é que tira o pecado do homem arrependido. É este Evangelho que você tem que pregar. Este Evangelho que é o poder de Deus. Ele não é apenas uma teoria. Absolutamente não. O Evangelho
Como dito anteriormente por mim, é uma força, é um poder, é uma força explosiva, ativa, capaz de transformar o coração mais duro. E esse poder explosivo do Evangelho, ele cura traumas. Esse poder explosivo do Evangelho, ele dá um novo sentido à vida. E esta salvação que é oferecida por Cristo, ela é inclusiva. Esta salvação é universal. E a pregação é o poder de Deus para a salvação de todos os seres humanos. Você que me escuta, eu quero te dizer, não importa o seu passado, não importa a sua situação atual, absolutamente não. Todo aquele que crê e deposita sua fé em Jesus Cristo é salvo da condenação eterna. E além de ser salvo da condenação eterna, recebe a vida eterna. Olhe para o teu irmão e diga para ele: não seja egoísta. O céu é grande. Cabe todo mundo. Perdoa o seu companheiro. Não fica de cara feia com ele, não. Ele vai para o mesmo lugar que você vai. O céu não é exclusivo seu. Lá não tem lugar para fofoca, para fuxico, para disse-me-disse, para inveja, para quem você não gosta, quem você não gosta. Ele vai estar lá, ela vai estar lá, você vai estar lá, todos nós estaremos lá. Louvado e bendito seja o seu santo e maravilhoso nome. Este evangelho é para todos. Não seja egoísta. Reparta essa notícia de boas novas. Aleluia. Louvado seja o seu santo e maravilhoso nome. Irmãos, precisamos entender que conforme Paulo nos deixou registrado no versículo 17, ele diz que o justo viverá pela fé. Precisamos viver pela fé diante das más notícias que recebemos diariamente. Precisamos viver pela fé diante das incertezas sobre o futuro. E essa é a postura da igreja e de todos que servem a Deus. Viver pela fé. Pastor Jairo, eu ainda não recebi. Continue pregando. Eu estou pregando. Pastor Jairo, eu ainda não alcancei. Continue. Continue. Siga em frente. Não desista. Continue pregando. Continue insistindo. Continue dizendo que Jesus salva. Continue dizendo que Jesus liberta. Continue dizendo que Jesus batiza, que Ele liberta, que Ele batiza com o Espírito Santo. E que breve voltará. Continue pregando. Continue dizendo. Continue vivendo pela fé. Não podemos, sob hipótese nenhuma, viver dirigido pelo medo ou pelo pessimismo. A fé em Jesus Cristo traz paz em meio à tempestade e nos lembra que Ele continua no controle de todas as coisas. E eu quero te dizer aqui, Ele está no controle da tua vida. Ele está no controle da tua família. Ele está no controle da sua saúde. Ele está no controle de tudo. Ele não te abandonou. Ele não te deixou. Ele está dizendo: pregue em tempo, pregue em fora de tempo, porque Jesus está voltando. Meus irmãos e amigos, para encerrar, precisamos acordar. Por que devemos acordar, pastor Jairo? Porque esses acontecimentos, essas crises, essas guerras,
doenças, pestes, terremotos, conforme Mateus 24 e tantas outras coisas, não deve gerar pânico no crente, mas deve gerar um senso de urgência. Os sinais do fim dos tempos, as crises atuais funcionam como as dores de parto mencionadas por Jesus. Elas nos avisam que o tempo está se esgotando. O sistema humano está à beira da falência. Nem a política, nem a inteligência artificial pode salvar o homem de si mesmo. A urgência da resposta é exatamente por causa desta realidade caótica que o Evangelho se torna o único poder real e capaz de resgatar o ser humano antes que seja tarde demais. Se põe de pé, por favor. Eu quero convidar aqui na frente você que sabe que precisava ter feito muito mais, mas não conseguiu fazer o que precisa ser feito. Você sabe que a situação que você está, eu não estou falando de pecado, não estou dizendo isso, mas você sabe que da forma que você está, você sabe que não tem jeito, que você precisa fazer alguma coisa para mudar esse cenário, para mudar essa situação. O que o senhor está querendo dizer? Eu vou direto ao ponto, vou ser bem conciso, bem direto. Você sabe que você precisa ser o crente que você nunca foi, porque santidade para mostrar para os outros, meu irmão, é hipocrisia. Hoje eu estou aqui, pode ser que amanhã, como o nosso companheiro Luiz Ricardo, eu possa estar aqui na frente. E aí, como fica a minha vida? Diga comigo, o maior espião de Deus que existe é a minha consciência. Como está a sua consciência? Esse evangelho não pode ficar só dentro de quatro paredes, ele tem que expandir para fora, tem que sair para o mundo. Mas como está a sua vida? A sua vida está tendo condições de pregar isto? Eu quero fazer um desafio aqui. Já estou atrasado, 1 minuto. Quero convidar aqui você, que sabe que a situação que você está, você precisa de mudança, você precisa de força, você precisa de aumento para a sua fé, porque está difícil. Você sabe que você não tem, você sente que você não tem agradado a Deus, que você pode dar o melhor para Ele. Eu quero te convidar, vem aqui na frente, não é para te envergonhar não, mas para você receber uma unção de ousadia para pregar esse evangelho. Cadê o primeiro? Se eu fosse aqui falar de chave de carro novo, casa nova, viria um monte, mas para transformação de vida, cadê o primeiro que vem? Eu quero orar por ti. E se estamos falando é porque o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Não importa a sua idade, não importa a cor do seu cabelo, não importa a sua estatura, não importa, meu querido. Todo dia eu peço para o Senhor, aumenta a minha fé, me ajude. Eu preciso pregar a tua palavra. Quero orar por aqueles que precisam pregar com a vida aqui. Sem palavras, mas pregar com a vida, com testemunho. Vem aqui na frente, eu quero orar por ti. Eu quero orar por você. Não para te constranger, mas para te desafiar. Que você é capaz de transformar o ambiente que você está. Você precisa pregar com a vida. Vem, eu quero orar por ti.
Me perdoe os minutos avançados, pastor Erivaldo, mas eu preciso fazer esse apelo. Tem um ditado lá no sul que fala assim, que tem pessoas que já estão no fio do bigode da barbada. E tem pessoas aqui que estão pelo fio do bigode. Eu quero orar por você, venha depressa. Olha, irmãos, Deus está me dando visão aqui. Eu estou enxergando gente aqui que está falando assim, ó, eu vou ou eu não vou, o que vão pensar de mim? Vem, você sabe que é você está se segurando. Eu só não vou te apontar porque eu não quero te envergonhar, mas vem aqui que eu quero orar por ti, só estou te esperando. Só estou te esperando, vem, é você mesmo. Venha, não importa, Deus conhece o seu coração, venha você. Eu vou orar quando você chegar aqui, eu não posso encerrar isso. Venha, estou te esperando. Está aqui, ó, está nesse meio aqui. Pode vir, jovem, mas não é você ainda. Mas pode vir, eu estou te esperando. Ela está aqui, ó. Jesus está te chamando, venha. Você sabe que é você, não resista. Ele vai derramar uma bênção especial, uma chuva de graça na sua vida. Venha, eu preciso orar por ti. Eu estou te vendo. Não é você ainda, filha, venha. Venha, filha, não resista. É uma jovem, venha, é você sabe que é você, não resista, venha que eu preciso orar por você. Jesus te ama tanto, venha depressa. Eu não vou te chamar, venha, eu não vou te apontar, você sabe que é você, é só você para vir, não é você ainda. Venha, filha, em nome de Jesus. Jesus te ama tanto. Venha. Venha, filha, venha. Em nome de Jesus, Ele te ama. Ele vai te encher com uma unção muito especial, mas venha depressa. Venha, você, venha. Não é essa hora ainda. Venha, filha, venha depressa. Venha, você sabe que é você, não se segure no banco, venha que eu quero orar, vamos encerrar o culto. Só falta você. Venha, é você, vem. Venha, minha filha. Venha. Eu estou te chamando, venha. Arabachou, derebarabacandarabass. Diboribicalá. Randorou, derepia calabachou, derebarababá. Oh Deus. Oh Deus. Isso, meu filho. Se vocês soubessem o quanto vocês são especiais, o quanto Ele te ama, o cuidado dEle contigo. Ele está dizendo para você, filha, eu estou cuidando de tudo. Eu tenho te escutado, filha, eu não te abandonei. Até as lágrimas que você tem derramado, eu tenho visto. Lembra, filha, do chuveiro chorando, eu estou contigo. Sou eu que coloco a mão sobre ti e te digo, coloco hoje um basta e um ponto final, porque eu sou o Deus da tua vida e curo o seu coração. Receba consolo de Deus, filha.
Receba o abraço de Deus e o ponto final desta situação, porque Ele está dizendo: eu vou cumprir e vou guardar. Sou eu, Deus da tua vida, estou cuidando de tudo, não vai faltar nada. Igreja, levante a mão. Pastor Erivaldo, tudo que Deus mandou, entreguei. Tentei usar o esboço, não deu. Mas estou indo com consciência limpa para minha casa. Oh Deus, oh Deus, aleluia. Senhor, os teus filhos aqui estão, Senhor. O Senhor me deu a palavra, Senhor, para falar com a tua igreja, com o teu povo. Senhor, os teus filhos que estão aqui, inclusive eu, Senhor. Aumenta a minha fé e me ajude, Senhor. Ajude os teus filhos, Senhor, que estão aqui na frente. Também, Senhor, que precisam ser referências. Jovens que perderam a sensibilidade do Espírito Santo. Jovens que estão com os olhos secos porque já não conseguem mais derramar lágrimas. Senhor, toca no coração deles e remove as cinzas velhas e sopre no coração deles nesse momento, para que a chama possa se manter acesa. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Dá força para esse povo que está aqui na frente, Senhor, buscando a tua presença, para que possam pregar com a vida e ser referência, Senhor. Mas também quero te pedir algo especial, Senhor. Cura para os teus filhos. Cura emocional, cura no coração, cura na mente, cura na alma. Eu quero pedir, Senhor, saúde para a tua igreja, saúde para o teu povo. Aqui, meu Pai, no plenário, na parte inferior e também aí na parte superior, na galeria. Abençoa os teus filhos músicos, abençoa os obreiros, abençoa o pastor Erivaldo e a sua família. Abençoe a todos os irmãos aqui que possam sair debaixo de posse de bênção essa noite. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo a sua saúde. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo.